Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Comigo, graças a Deus, tudo está muito bem. Eu espero também você aí de casa que está acompanhando o nosso canal 12.2, canal TV Araxá Educa. Você é muito bem-vindo. Acompanhe então a nossa aula. E o que nós temos hoje? A professora Fabiana, que está acompanhando vocês com a matemática. Hoje, aqui na aula do 9º ano, nós vamos trabalhar sobre fatoração. Sim, porque na aula anterior, em aulas anteriores, nós já estamos trabalhando produtos notáveis. Hoje nós vamos fazer a fatoração. E, para recordar, vamos ver aqui. Em aula anterior, como eu disse a vocês, nós trabalhamos essas expressões algébricas. E dentro das expressões algébricas, nós trabalhamos os monômios, aqueles que possuem um termo só, e os polinômios que possuem 2 ou mais termos. E assim, dentro dos polinômios, nós trabalhamos os produtos notáveis. O quadrado da diferença, a diferença de quadrados, você se recorda, não é mesmo? Hoje nós vamos dar continuidade, mas veja bem, antes nós aplicamos a multiplicação, nós aplicamos a propriedade distributiva para encontrar os produtos notáveis e hoje nós faremos o quê? Nós temos o produto notável e vamos voltar, àquela fatoração, descobrir quais são os fatores que geraram aquele produto, ok? A mesma coisa a gente vai fazer com outros polinômios, não só com os produtos notáveis. Nós descobrirmos, nós simplificarmos, escrevermos de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês, acompanhem a aula. Eu tenho aqui fatoração. O que seria, Eu tenho aqui o valor final, o valor inicial. Ele foi feito o quê? Uma multiplicação do primeiro com o primeiro segundo, o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, e nós obtivemos isso aqui, o resultado final, a diferença de quadrados, não é? Você tem uma regra que você não precisa fazer cada multiplicação. Se você guardar a informação, você chega direto. Aqui nós também fizemos a distributiva, o primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, e obtivemos esse resultado. A mesma coisa aqui, o quadrado dessa soma. Mas aí, agora a gente vai fazer o contrário. Nós não vamos sair daqui dos fatores e encontrar o produto. Nós vamos ter o produto final e vamos fatorar para encontrar estes valores aqui. Entenderam? É como se eu tivesse aqui 4 vezes 3 é igual a 12. Se eu não soubesse o 4 vezes o 3, soubesse só o produto 12, eu conseguiria chegar no 4 vezes 3. Mas é claro que também eu poderia chegar no 6 vezes 2, no 12 vezes 1, não é verdade? Mas fiquem tranquilos, vou orientar vocês quanto essa volta aí do produto final, encontrando, fazendo a fatoração. E quais são os processos para a gente fatorar? Vamos ver. Nós temos alguns casos diferentes. Primeiro caso é colocar o fator comum em evidência. Fator comum você já sabe o que eles possuem de igual. E colocar em evidência, vou orientar vocês. Observem aqui. Eu tenho AB mais AC menos AD. O que esses termos têm em comum? Eles têm em comum a letra A. Então, eu coloquei o A em evidência. Colocar em evidência é separar. Separei ele dos demais. E o que agora eu vou colocar entre parênteses? Eu vou fazer uma divisão. O primeiro termo dividido por A. AB dividido por A é igual a B. O segundo termo dividido também por esse que eu coloquei em evidência. AC dividido por A, sobrou C. E o terceiro termo dividido por aquele que está em evidência. AD dividido por A é o sol D. Assim,
nós já fizemos a volta. Esse resultado, ele veio de onde? Desta multiplicação desses fatores. Se agora a gente fizesse a multiplicação, a propriedade distributiva multiplicando o termo em evidência por cada membro ali dentro do parênteses, nós retornaríamos a essa expressão algébrica. Então, o primeiro caso é colocar o fator comum em evidência. Compreenderam? Sim? Então, bora para a próxima. Segundo caso é de agrupamento. Isso mesmo. Veja bem, eu tenho aqui essa expressão algébrica. X ao quadrado, AX, BX mais AB. Acontece que quando você olha para essa expressão, você não está conseguindo ver somente uma letra em evidência nos 4 termos. Então, como que eu cheguei aqui? X mais A vezes X mais B. Muito simples. Analisem aí que vocês vão observar comigo. Olha, eu tenho aqui agrupamentos, 2 grupos. X ao quadrado mais AX, eu chamei de primeiro grupo. E BX mais AB, de segundo grupo. Por que foi agrupado assim? Nesse primeiro grupo, quem que está em comum? Está o X em comum. E no segundo grupo, quem que está em comum? A letra B. Aí, eu fiz os 2 grupos. Fazendo os 2 grupos, agora nós vamos usar o primeiro caso, que é de colocar em evidência. Depois que a gente separa em 2 grupos, vamos então colocar em evidência. Aqui, quem que está em comum nesse primeiro grupo? O X. X ao quadrado dividido por X, X. AX dividido por X, A. Colocamos em evidência o fator comum também no segundo grupo. Quem que está em comum? A letra B. BX dividido por B, X. AB dividido por B, A. Colocamos em evidência e aí sobrou quem? Você observa que XA e X mais A, ele já é um termo que cabe nas 2 situações. Por isso, a gente fez o quê? O X mais A é um dos fatores e esse X mais B é o outro fator para chegar a essa expressão algébrica. Novamente, eu retorno com vocês. Se nós aplicarmos a distributiva aqui nesses fatores, vamos chegar nessa expressão. Entendido? Sim? Que bom! Olha, coloquei ali o finalzinho que a gente já fez a fatoração. A fatoração aqui usou o primeiro caso de colocar em evidência o fator comum? Sim, mas também nós não fizemos com todos os termos da expressão. A gente teve que fazer por grupo. Entendido? Ótimo! Vamos aqui para o terceiro caso, que é a diferença de quadrados. Como que funciona a diferença de quadrados? Observem aqui. Eu tenho x mais y vezes x menos y. Se eu multiplicar esses fatores, eu vou chegar nesta expressão finalmente. Mas eu não preciso, porque já nos diz a regra que a diferença de quadrados é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E como que eu cheguei até esse quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Vou mostrar para vocês. X ao quadrado menos y ao quadrado fez aqui aquela multiplicação, não é verdade? A distributiva, primeiro pelo segundo. Mas também, a partir da propriedade simétrica, o que seria a propriedade simétrica? Aquela de igualdade, se A é igual a B, B é igual a A. Não é verdade? Se eu disser que 1 é igual a 4, 4 é igual a 1. Isso é uma propriedade simétrica de igualdade. Se eu estou dizendo que esses fatores aqui geram esse produto é gerado por esses fatores, que é a diferença de quadrados. Entendido?
Vamos ver essa diferença de quadrados em outros exemplos. Tudo bem? Trouxe também para vocês o quarto caso, que é o trinômio quadrado perfeito. Vamos entender. Eu tenho aqui o quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma, ele foi gerado, né? Ele gera, quer dizer, a partir da multiplicação em distributiva, essa expressão algébrica. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado da soma, mesmo que eu não aplique a distributiva, se eu souber a regrinha, eu chego aqui. E se a gente tivesse essa expressão? Agora fez o quê? Só mudou o sinal. É o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Este é o produto notável. E assim a gente vai agora praticar. Se a gente entender os casos, um pouquinho dos casos ali, de cada fatoração, vamos colocar isso na prática. Acompanhe comigo e tente fazer você também de casa. Pega o seu material, organize aí, quem sabe você consegue fazer junto comigo. Primeiro caso, nós temos aqui, eu trouxe 2 expressões algébricas e nós vamos fatorar. Observe com atenção a letra A. 5x mais 5y menos 5z. Aí eu pergunto para vocês, qual o caso que nós vamos usar? Trinômio quadrado perfeito? Tem nada de trinômio quadrado perfeito aí, Fabiana. Vamos usar o fator em comum? Pode ser. Vamos observar. O que eles têm em comum? Ah, eles têm o valor 5 em comum. O coeficiente 5, não é mesmo? Vamos então colocar esse coeficiente em comum. Vamos aqui multiplicar, colocar esse 5 em evidência, multiplicar e abrir um parênteses. Para que eu vou abrir um parênteses? Porque agora, cada termo do meu polinômio tem que ser dividido pelo valor que eu coloquei em evidência. Então, vou dividir 5x dividido por 5. 5 dividido por 5 não é 1? E sobrou então quem? Apenas o x. Vou pôr o sinalzinho de mais, que já estava no meu polinômio, e vou fazer a mesma coisa. 5y dividido por 5, continua a mesma coisa. 5 dividido por 5, 1, sobrou quem? Apenas y. E o meu 5z, idem. 5z dividido por 5, sobrou quem? Z. Ok, fatoramos essa expressão. Para chegar a 5x mais 5y menos 5z, foi a partir destes fatores, o 5 multiplicado pelas 3 incógnitas. Tudo bem? Esse é super fácil, né? Agora observe o segundo. O que eles têm? É um quadrado perfeito? O quadrado do primeiro, 2 vezes... Opa, não é. É a diferença de quadrados? O quadrado do primeiro e o quadrado do segundo? Não estamos observando isso. Se você analisar cada termo aqui dessa expressão, você vai pensar e vai ver comigo que eles têm algo em comum. Veja se 3x ao cubo y ao quadrado tem coisas em comum com os outros. Sim. Fabiana, eles têm o 3, eles têm o x e eles têm o y. Mas alguém pode dizer, ele tem 3? Claro. O 6 não é múltiplo de 3? E o 12 também não é múltiplo de 3? Então, eu posso dizer que todos eles têm 3. Sim, cabe o 3 aqui dentro. Em relação às letras, você tem aqui x ao cubo, aqui x à quarta, aqui x à sexta. Eu posso falar que todos eles têm o x ao cubo? Posso também. E o y ao quadrado, y ao cubo, y à quarta. Ah, posso falar que eles têm o expoente aqui. Deixa eu consertar que ficou muito feio esse 2.
Aqui eles têm o y ao quadrado. Excelente! Esse é o fator em evidência, um pouco mais complexo do que a letra A. Vamos agora partir para a nossa divisão. Vamos dividir e aí a gente vai ter que recordar potenciação, hein, pessoal? Esse valor dividido por esse valor, eles são iguais, não são? Então, a gente pode falar que sobrou 1. Vamos trazer o sinalzinho de menos. 6 dividido por 3, 2. X à quarta dividido por x ao cubo, divisão de potências, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Eu vou conservar o x, 4 menos 3, 1. Não preciso registrar o 1. Y ao cubo dividido por y ao quadrado, a mesma coisa. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, né? Nós temos 1 também. Vamos trazer o sinalzinho de mais. 12 dividido por 3, 4. X à sexta dividido por x ao cubo. Conserva a base e subtrai os expoentes. E do y, a mesma coisa. Conserva a base e subtrai os expoentes. O que a gente fez? Colocou em evidência. Só que a evidência não era tão simples assim como a evidência da letra A. Entendido? Conseguiram aí compreender? Posso colocar o próximo? Então, bora lá. E agora? Nossa! E essa letra C, Fabiana? 2ax ao quadrado mais 3axy menos 2bxy menos 3by ao quadrado. Nossa! Será que é um quadrado perfeito? Será que é uma diferença de quadrados? Mas será que é aquele por agrupamento, aquele caso que a gente tem que agrupar? Está aparecendo, não está? O que eles têm de comum? Onde que eles têm de comum? Vamos fazer os casos? Então vamos lá. Ah, esse tem ax, aqui também tem ax, aqui tem by, aqui também tem by. Vamos montar os grupos. Vamos montar os grupos aqui e vamos colocar o que eles têm em evidência. O que esses dois têm em evidência? Eles têm a letra A e X, correto? Vamos verificar. Vamos fazer agora a divisão. 2ax ao quadrado dividido por ax, sobrou o quê? Sobrou 2x. Concorda comigo? Se a gente dividir, sobrou 2x, porque x ao quadrado dividido por x. E 3axy dividido por ax, sobrou quem? Sobrou 3y. Vamos fazer outro caso? Vamos fazer ali o segundo caso que a gente separou, o segundo pedacinho, né? A gente fez ali em membros. O que eles têm em comum? Ah, eles têm o valor by. Vamos colocar by em evidência. Vamos fazer agora aquela divisão. 2bxy dividido por by, sobrou o quê? 2x. Excelente. Menos, nós temos aqui 3by ao quadrado dividido por by, sobrou o quê? 3y. Não é verdade? Sobrou 3y. E agora, o que eu faço com isso? Ah, Fabiana, bem simples. Você está percebendo, e aqui tem um sinalzinho de menos, não tem? Você está percebendo que você tem aqui um dentro do parênteses, um dentro do parênteses, que são semelhantes? Principalmente porque eles têm aqui a mesma formação, a mesma incógnita, os mesmos coeficientes. O que eu posso fazer? Eu posso pegar os que estão de fora, ax menos by, e vou multiplicar por quem? E vou multiplicar por 2x mais 3y. Quando eu fizer a distributiva disso daqui, eu vou chegar a essa expressão, toda essa expressão algébrica. Entenderam? Conseguiram acompanhar? Conseguiram fazer juntos comigo? Que bom, eu fico feliz.
Então vamos revisar o que a gente estudou hoje. Hoje nós estudamos fatoração. Isso mesmo, nós pegamos aqueles produtos, aqueles resultados que nós já tivemos anteriormente dos polinômios e voltamos e verificamos como que seria, né, os fatores que se resultaram ali naquele produto final, ok? Por isso se chama fatoração, descobrir os fatores que geraram aquele produto. Espero que vocês tenham entendido, né? E a gente terminou nossa aula e eu pergunto para vocês, que tal? Você compreendeu? Você teve aí uma noção dessa fatoração? Espero que sim. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima!